Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de Uma Hora com espaço da grelha informativa da ERTS, em que o objetivo passa por se percorrer a atualidade do Médio Tejo e não só, sendo que para isso contamos com a presença dos presidentes das diferentes câmaras municipais da nossa região. E nesta quarta-feira, conforme já pôde ouvir pela promoção, as atenções centram-se em Vila Nova da Barquinha, pelo que temos em estúdio Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal. Vamos começar, e como é habitual, recuar até 1 de outubro, a altura em que se realizaram as eleições autárquicas, para lhe dizer que o nosso convidado, candidato pelo Partido Socialista, foi reeleito com 65,17% dos votos, num total equivalente a 2.294. Isto, se compararmos com a realidade de 2013, dará a mais por volta dos 8%, relativamente então a essa realidade de há 4 anos atrás. Pode seguir-nos pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo site radioertz.pt, por áudio e vídeo em direto para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel para clientes desta operadora televisiva, sendo que aqui terá que carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Também poderá acompanhar-nos por áudio e também por vídeo. Feita esta introdução, vamos então dar início a esta edição de Uma Hora com, saudando o nosso convidado, Sr. Presidente. Obrigado pela sua presença. Antes de mais, um excelente 2018, que tudo corra pelo melhor. Recuando então a 1 de outubro de 2017, houve registro para esta votação, uma votação expressiva, ainda mais expressiva do que aquela que já tinha sido a realidade em 2013. Estes 8% a mais, o que é que lhe dizem? Sinónimo de mais responsabilidades? Não, sinal de confiança. É muito importante que na política estejamos abertos, com sentido crítico, ouvindo as pessoas, dialogando com elas, ouvindo os seus problemas e, eventualmente, também ajudando a procurar soluções para esses mesmos problemas. Foi isso que aconteceu, uma presença contínua em termos sociais, ouvindo, sujeito a críticas, sujeito a elogios, mas dando sempre o rosto, havendo uma afirmação coerente com um programa eleitoral sufragado em 2013, e é este princípio da tolerância, da humanidade e da proximidade que um autarca deve fazer e que, de facto, depois as pessoas, objetivamente, retribuem com confiança e também com o seu voto pleno, convictos que, objetivamente, estamos no caminho certo, sujeito a críticas, como em tudo na vida, mas que estamos num trilho certo, nomeadamente, que é público e notório que a Barquinha, há uns tempos esta parte, tem-se desenvolvido face no seu tecido social, no seu tecido urbano, no seu tecido também económico, mas que sempre com vontade de fazer mais, objetivamente. Um autarca não se pode, no fundo, confortar à sombra dos resultados eleitorais, terá que, de facto, ir para o território e tentar fazer o melhor para as populações. É isso que, de facto, é reflexo deste resultado eleitoral. Quando alguém, e neste caso a sua candidatura, recebe uma votação tão expressiva, isto dá-lhe, por assim dizer, carta branca, ou essa responsabilidade na gestão, na boa gestão de uma Câmara, estará sempre associada ao seu desempenho? Não, carta branca, repare, eu sou um homem extremamente rígido nas ideias e nos comportamentos e nas atitudes, nos princípios e valores. Eu acho que todos os dias devemos ser sindicatos, todos os dias devemos ser interpelados, todos os dias devemos ser fiscalizados, fazendo aquilo melhor que é possível. Às vezes os recursos não nos permitem, porque são parcos e são escassos, mas com uma atitude de honestidade, com uma atitude de abertura, objetivamente tudo se torna mais fácil. Não vou mudar o meu comportamento, aliás, ele vinha do ano 60, era este, vou continuar assim enquanto estiver presente a Câmara. Ou seja, podemos aqui partir de uma ideia que a sua vitória, a vitória da equipa que o acompanha, é consequência do trabalho dos últimos 4 anos e não de uma mera, entre aspas, campanha eleitoral. Não. Aliás, quem vai para as eleições autárquicas e pensa que com uma campanha consegue vencer umas eleições, objetivamente está a partir com pressupostos errados.
É evidente que tudo vem com o trabalho da equipa, do seu dia-a-dia, do seu aconchego, das suas ultrapassagens de dificuldades que vão surgindo, normal na vida, nem tudo são rosas, mas tudo requer um trabalho contínuo, de presença, de luta, de diferenças, às vezes de opinião, mas no fundo o que importa é a vontade coletiva. Essa é que acaba sempre por triunfar. Ainda um pouco numa análise superficial, olhando para aquilo que foi o último mandato e olhando agora para este, na atualidade, perspectivam-se 4 anos mais fáceis do que os 4 anos anteriores ou de mais trabalho ainda? Sim, mais trabalho. Reparo, os últimos 4 anos foram complicados para todos os autarcas e fora de quaisquer anos políticos, porque tivemos uma intervenção gravíssima da Troika, com leis extremamente apertadas, com um colete de forças em que nos queríamos poder contratar, nomeadamente acudir a algumas situações mais complexas que tínhamos no nosso dia-a-dia, e as pessoas têm que ter a noção que, de facto, quem dá o rosto, quem, no fundo, às vezes colmata situações de dignidade social, são os próprios autarcas que estão no território e conseguem, com um pouco de dinheiro, multiplicar e fazer muitos tijolos. Isso foi um processo complicado que passou objetivamente da Troika. Felizmente, os resultados em termos económicos e em termos financeiros estão em crescendo, ou significa que, de facto, são muito melhores. Neste momento estamos capacitados e também estamos, no fundo, formatados para um processo de aplicação dos fundos comunitários. Também houve cuidado de não o fazer antes do processo eleitoral, para não ser, em termos de apelidade de obra, antes das eleições, mas neste momento, aliás, o orçamento de Vila Nova de Braquinha é reflexo disso. Faço um trabalho que também já vem do antecedente, com fundos comunitários, e fazemos obras. Ou seja, as obras significativas que fazemos, excluindo os meios de gestão e de administração, são sempre com fundos comunitários, candidaturas que fizemos, pela sua valia técnica, foram objetivamente apreciadas pelos órgãos superiores e que foram deferidos e que objetivamente vamos lançar e que estão em concurso, neste momento, um grande número de obras para Vila Nova de Braquinha. Isso também depois tem reflexo, nomeadamente na questão da regeneração urbana, onde se vêem muitas ruas neste momento em Vila Nova de Braquinha, muitas casas a recuperar, o que, como autarca, só me poderá dar satisfação por este estado das coisas. Ou seja, tivemos um passado recente de preparação de projetos, agora o presente futuro será mesmo de consolidação na prática desses projetos. Sim, sem dúvida, projetos de toda a quadrante, quer na área da educação, quer na área da ação social, quer na área da economia e do emprego, quer de lazer e bem-estar, são áreas completamente transversais, aliás, que fizeram também próprio do meu programa, e eu não prometi mais do que aquilo que já estava, no fundo, aprovado em termos de fundos comunitários, porque temos que ser coerentes com as pessoas, que os programas eleitorais devem, no fundo, refletir aquilo que o autarca pode fazer. Às vezes, objetivamente, há sempre alguns escolhos ou alguns impedimentos que nos limitam na nossa ação, mas temos que ser coerentes com as coisas. Se prometemos, temos que cumprir. Ponto. Sr. Presidente, esta é uma das questões que tenho por norma também colocar sempre aos nossos convidados, imaginando o final de 2018, imaginando aqui uma nova entrevista, nessa altura, que obras, e não aqueles meros, entre aspas, processos administrativos, aquela gestão normal, mas que obras físicas é que gostaria de, no final de 2018, nos dizer que possam estar concluídas? Não, estão mais, está tudo planeado, ou seja, podemos atrasar aqui 2 meses, mas objetivamente temos de certeza concluído o Centro de Interpretação Templário, temos concluído também a questão do novo Jardim de Infância de Vila Nova de Braquinha, teremos concluídos também a praça do município, a requalificação, nomeadamente o Centro Histórico de Vila Nova de Braquinha. Estes são projetos que objetivamente estarão concluídos durante este ano. Provavelmente teremos ainda também, estamos neste momento, depende também de prazos do Tribunal de Contas, porque isto, há alguns processos, como sabe, face ao valor superior a 350 mil euros, eles têm que ir para o Tribunal de Contas, e são atos administrativos que não conseguimos colmatar. Pode demorar 30 dias, 60 ou mais dias, conforme as questões que foram suscitadas. Mas gostaria também de ter concluído, mas com algumas reservas, nomeadamente o saneamento básico da zona norte da Praia do Ribatejo, que é uma freguesia que de facto não tem saneamento básico e que neste momento estamos a adotá-lo no sentido de ficarmos com 97% do nosso concelho abrangido pelo saneamento básico, porque entendemos essencial para a questão também que é a questão da valorização dos recursos
económicos e não só, e também para a preservação, objetivamente, de um ambiente salutar no Rio Zeda e no Rio Tejo. Já imaginava que fosse focar-se e que falasse na questão do centro histórico. Eu aqui pergunto-lhe qual é que será o impacto que neste caso, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha espera que esta intervenção tenha no dia-a-dia da população, neste caso da Vila. Mais gente na Vila, mais também disponibilizá-la para em termos turísticos. Como sabe, temos o privilégio de termos um excelente parque que a partir de março é frequentado por várias pessoas da região. Não é por falta de pessoas que ao fim de semana a Vila não é animada, não é isso que a gente queremos neste momento. Com os projetos que temos no centro da Vila, queremos dotá-la com arte, com vida, com lojas, com temáticas também ligada nomeadamente à questão dos performances artísticos, de lojas artísticas e toda essa panóplia. Estamos dentro em breve, fizemos isso, também com a inauguração da recente Galeria de Arte, com 2 artistas internacionais. Estamos a continuar a aposta. Aliás, a semana passada foi criada uma cooperativa das artes, onde também vamos procurar juntar vários artistas de âmbito regional para que, de facto, venham trabalhar para a Vila Nova da Barquinha. Estamos a construir um caminho com diretrizes bem delineadas, bem estruturadas, bem pensadas, e pensamos que, de facto, aliás, resultado já também, como disse há bocadinho, da requalificação da zona baixa de Vila Nova da Barquinha, nomeadamente do edificado, que é notório, público notório, e que vai ter depois reflexos também em toda a vivência, porque a Vila, de facto, a zona baixa estava muito pouco frequentada, de facto, dar-lhe ali outra alma e outra alegria e outra vida. Em todo este processo houve aqui necessidade de chegar à fala com proprietários, sensibilizá-los, ou não? Para todos os dias, aliás, temos sempre o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local aberto da Câmara Municipal, sempre esclarecendo. Ainda ontem tive eu, objetivamente, um esclarecimento pessoal, e durante o corrente mês vamos também fazer uma ação sobre o IFRU, sobre a regeneração urbana, a capacidade de financiamento que as pessoas particulares podem vir, nomeadamente em termos bancários, para empréstimos, a questão da isenção de impostos, de que é que a Câmara dá a isenção de impostos. Acho que, mais do que nunca, importa a quem quer investir em Vila Nova da Barquinha e nos outros concelhos também do Médio Tejo ficarem cientes, bem informados, para objetivamente decidirem em consciência. É isso que nos importa. Até que ponto é que esta, vou chamar-lhe reestruturação da zona histórica, poderá influenciar na fixação e até em cativar pessoas para se fixarem então em Vila Nova da Barquinha? Sim, repare, a partir do momento em que temos um parque de excelência, como temos de facto, com grande qualidade de vida, a partir do momento em que temos uma vila arrumada, onde temos uma loja de cidadão, onde temos artistas a trabalhar, onde temos toda uma panóplia de condições de restauração, que temos de facto, em termos de restauração, excelentes restaurantes em Vila Nova da Barquinha, estão criadas as condições, e um parque escolar que levou uma reforma completamente estrutural em todos os equipamentos, da Escola Ciência Viva, ou para o Parque Desportivo, à Escola Secundária na Maria II, ou seja, foi uma revolução que fizemos no Parque Escolar e vamos concluir agora com o novo JI de Vila Nova da Barquinha. Estão criadas as condições, com um parque escolar completamente novo, com a questão lúdica e de qualidade de vida que está em Vila Nova da Barquinha. Objetivamente temos todos a ganhar, e essencialmente as populações que vão para lá residir, o que com grande agrado noto a aquisição de lotes, a recuperação de casas e também, ultimamente já também a criação de novos prédios para venda. Significa que Vila Nova da Barquinha está na moda, como costumam dizer alguns dos meus munícipes, ainda hoje me disseram isso, e é importante que de facto continuemos a apostar nesta vertente. Não provocar muitos danos em termos ambientais, qualidade de vida e em termos de ordenamento do território, sermos regrados, sermos contidos e não fazermos as neiras, nomeadamente de fazermos um plano arquitetónico ou um plano estratégico em termos de urbanismo que seja sustentado e, no fundo, também facilitando alguns meios de locomoção mais fáceis, como são projetos que neste momento também vamos ajustar, nomeadamente do âmbito das ciclovias. Facilitar o acesso e facilitar a vida às pessoas. É isto que queremos e pretendemos fazer. Esse claro aumento da qualidade de vida está a ser acompanhado pelos preços de mercado de habitação, quer compra, quer arrendamento. Isto não é um assunto
em que a Câmara possa influenciar, como é óbvio, mas Não, se calhar tem um barómetro que permita fazer aqui uma análise se esta qualidade de vida está a ser aproveitada pelo mercado imobiliário para fazer disparar os preços. Não. Daquilo, aliás, ainda hoje tive uma reunião com um empresário, não se nota isso. Nota-se de facto é que as pessoas estão a procurar aqueles prédios ou aquelas casinhas rasteiras com o respectivo quintal, que se possam de facto ter a sua privacidade. Nota-se, ou seja, que há uma grande procura para as moradias unifamiliares, ou seja, não a preocupação dos prédios, dos andares, em que no fundo tem que haver um condomínio, tem que haver toda uma gestão complexa em termos das cidades que se faça. Vila Nova da Barquinha tem a felicidade de ser central. A sua centralidade, ou seja, a sua proximidade face à estação ferroviária do Trocamento, e depois também a sua proximidade, quer da A13, quer da A23, permite-lhe de facto acolher muita gente que vive em Vila Nova da Barquinha, mas que não trabalha em Vila Nova da Barquinha, trabalha em outros lugares. E isso é primordial, ou seja, as pessoas também querem qualidade de vida. Se os preços não dispararem, se de facto a iniciativa privada também souber gerir isto com alguma parcimónia e com algum cuidado, objetivamente temos aqui ingredientes para desenvolver o nosso concelho. Muito bem. Ao nível da fixação de população, já aqui então foi dito um conjunto de fatores que certamente irão ajudar a que Vila Nova da Barquinha concretize os objetivos que são extensíveis a toda a região. Acredito, todos querem ter e conseguir ter condições para fixar a população. No que diz respeito à captação de investimento, será um mandato onde também será possível crescer ainda mais? Aliás, essa é, de facto, a temática, para além da regeneração urbana, a temática que me irá fazer ganhar mais tempo. Não perder, mas ganhar. De facto, temos uma zona industrial que está subaproveitada. Neste momento, temos já uma empresa contratada para fazer o estudo estratégico dos erros ou, de, eventualmente, as mais-valias que podemos do próprio parque, identificar quais são os problemas que de facto levam a que os empresários não se fixem numa zona central. Neste momento, penso que na primeira sessão da Assembleia Municipal deste ano estamos em condições de apresentar os seus deputados, porque também a medida também tem que ser política, nomeadamente tem que passar por incentivos fiscais, por preços de metro quadrado, para a questão do condomínio, toda uma panóplia de um próprio parque, da organização do próprio parque, sem colocando em causa e em crise, porque o princípio da confiança, isso obriga aqueles que lá estão e que estão bem, que de facto gostam de estar e que têm o seu condomínio, têm a sua segurança, têm as suas regras, têm as suas limpezas do próprio parque, e é muito importante que os empresários se sintam bem onde estão a trabalhar. Tenho promessa de todos os empresários, nomeadamente 4 ou 5 empresas já que querem comprar os lotes laterais adjacentes aos seus projetos, significa que também estão em expansão, e tenho contactado ultimamente várias empresas no sentido de alocar também alguns empreendimentos para este projeto. Mas, como disse, dentro em breve teremos novidades, até porque estamos à espera do resultado do estudo que encomendámos para fazer, para depois, em termos políticos, apresentar a todos os grupos parlamentares, porque penso que, de facto, é muito importante para Vila Nova da Barquinha a questão da criação de emprego. Acho que é importante para Vila Nova da Barquinha, é importante para o Médio Tejo. Esta é uma realidade que, de facto, temos que mudar este paradigma. Aliás, em várias conversas já temos tido, eu sempre sou um apologista do desenvolvimento regional e não local. Penso que temos projetos comuns. Ainda hoje vinha a falar com o Presidente da Câmara fomos já à CCDRC do entrocamento, a questão da utilização do novo parque, nomeadamente do riacho, ou seja, do logístico, dos acessos, dos meios, ou seja, tudo isso tem a ver com o nosso território, tudo isso tem a ver com nossos agentes. Provavelmente irá gente tomar trabalhar para a Barquinha ou para Torres Novas ou para o entrocamento. O espaço, a distância física é extremamente relativa, é extremamente curta, estamos a falar de minutos, e tudo o que é bom para o território é bom para as populações do Concelho da Barquinha ou do Concelho A, B, C ou D. Pronto, tenho que lhe fazer, ou permita-me fazer-lhe esta questão, mesmo sabendo que só promete aquilo que pode cumprir, mas olhando para aqueles que são os potenciais investimentos, para aquilo que já haverá em carteira, chegando ao fim deste mandato, há algum número de empregos criados que tem em mente? Não, ou repare, não traça os objetivos de uma forma tão linear? Não traço, até porque, repare, são coisas completamente voláteis, e a questão do mercado e da estabilidade vale o que vale.
E vou-lhe dar já um exemplo concreto. Imagina, por exemplo, que se desencadeia uma guerra entre a Coreia e os Estados Unidos. Ou seja, todos os pressupostos, isto hoje tudo é modificável com fatores completamente externos que a gente não consegue controlar. Não vale a pena. O que a gente pode dizer é que estamos a trabalhar, que vamos entregar-nos de dia e de noite a este projeto, que queremos de facto criar emprego para a região, emprego para a Vila Nova de Barquinha e criar melhores condições de vida para as pessoas. E vamos fazer isso, vamos nos entregar de alma e coração. Às vezes há fatores que são externos, aliás, ainda hoje se falava isso também na CCDRC, às vezes uns pedidos de pareceres, a burocracia, um simplex para a questão dos fundos comunitários era fundamental. É isto que não temos ainda, que vamos lutar. Aliás, hoje estamos já a falar precisamente dos fundos, no novo pacote de 2021-2030, dos fundos comunitários. São estas coisas, às vezes, estes acontecimentos imprevisíveis que moldam uma economia, que moldam umas finanças e que depois podem criar. Não vale a pena estar aqui a prometer uma situação. Vou duplicar eu gostaria de dizer isso. Vou duplicar o número de empregos no meu concelho, mas os fatores neste momento estão tão instáveis em termos económicos, em termos mundiais, que seria um erro completo. Por isso, a única promessa é trabalho. Para o orçamento, tendo em conta 2018, ao nível de, e agora aproveitando também aqui a componente cativar pessoas, cativar empresas, ao nível de IMI, de derrama, vai algo ser alterado? Não, mantivemos tudo. Mantivemos nomeadamente a isenção de derrama e o IMI 0,32% da Vila Nova de Barquinha e também a devolução do chamado IMI social a famílias, as designadas famílias numerosas. Acho que estas questões dos impostos têm que ser estáveis, têm que ser coerentes para as pessoas também perceberem e devolução também de 0,5% do IRS às pessoas. Para as pessoas também poderem dizer que há uma estabilidade, há uma política, há uma coerência nas coisas. É isto que a gente faz no dia-a-dia, sem prometer mundos e fundos, porque provavelmente quando prometemos muita coisa, de algum lado estamos a tirar a manta. É isto que se passa. A saúde financeira da Câmara está estável? Recomenda-se, aliás, saímos do plano de ajustamento financeiro em julho de 2017 e vamos continuar. Neste momento estamos a pagar 23 dias e vamos tentar. Não sei que não vai ser fácil, porque neste momento temos um orçamento para 14 milhões de euros, vamos entrar com muita obra mesmo este ano. Aliás, deve ser o ano que a Câmara Municipal de Vila Nova de Barquinha vai ter mais obras a decorrer. Não garanto que no final do ano estes prazos, que são 23 dias, que são excelentes, não é? Se mantenham. Mas vamos tentar fazer de aquilo que for possível, cientes que, objetivamente, com as obras que estão a decorrer, olha, vamos iniciar, como disse há bocadinho, a zona dos esgotos das Madeiras, vamos intervir em Almorol, o cais de Almorol, os percursos ribeirinhos, a Praça da República, o bairro da Misericórdia, sei lá, é tanta coisa que, de facto, a decorrer durante este ano, que esperemos que com entrega, com nodo e com empenho de todos, de toda a equipa, quer também dos dirigentes, quer também dos trabalhadores, conseguimos fazer um trabalho para bem dos barquinhenses. A forte aposta na área cultural, tal como já sublinhou, é para manter, até porque tem dado muito bons resultados. Este centro de interpretação, qual é que é o alcance desta estrutura? O alcance é, de facto, cativar, é mesmo este o termo, as pessoas que vêm ao Almorol a vir Vila Nova de Barquinha. Um centro de interpretação templário que de facto demonstre a história dos templários, e para isso também já contratámos os respectivos técnicos para a identificação das temáticas, daquilo que vai ser abordado. Depois também manter o centro de interpretação com temas atuais, ou seja, não fazer uma exposição estática, tudo cur, mas uma exposição dinâmica. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que, para além dos filmes, dos templários, das obras que podem consultar, há cerca de 10 mil obras sobre os templários, de sua história, da sua gênese e da sua influência em Portugal e no mundo, possamos também ter algumas exposições aleatórias, no sentido de sempre cativar a vinda à Vila Nova de Barquinha, ao parque, e isso faça a visitação e a permanência no território. Este é um objetivo puro e duro, dentro de orçamentos limitados. Gostaríamos, de facto, que tivéssemos uma interpretação templária com milhões de euros, não o podemos ter. Fazemos com 100 e poucos mil euros, aproveitando também uma sala que já de um equipamento, de facto, que é o Centro Cultural,
Mas também este é o primeiro passo no Centro de Educação Templária, depois abrindo outras oportunidades de facto para esta temática, que é uma temática mundial muito interessante e que Vila Nova de Braquinha, e que também, nomeadamente o Convento de Cristo e o Castelo de Almorol, são ícones dos Templários em Portugal. Mas será mais alguma porta aberta, passa a expressão, para o Castelo de Almorol? Sim, será mais uma porta aberta. Será a maneira de quem quiser saber muito mais do que simples visita ao castelo, se no fundo fundamente-se, no fundo recolhe informação bastante sobre os Templários, nomeadamente do âmbito de leitura, do âmbito do seu armamento, do seu modo de viver. Toda a panóplia ligada à temática templária estará neste centro de interpretação e as pessoas, objetivamente, devem ficar ali se quiserem e depois, objetivamente, visitar Almorol. Porque a gente chega a Almorol não vendo, apesar da mobilização singela que foi feita dentro das limitações do próprio castelo, que foi feita, de facto, há muito mais para além do que aquelas exposições estáticas que estão no castelo. Quem quiser, de facto, imiscuir-se, averiguar, investigar sobre a Ordem do Templo, terá no Centro de Educação Templária todos os dados para que o possa fazer. Aproveitando aquilo que nos tem dito, eu agora passava para o Jardim de Infância para lhe perguntar mais ou menos quantas crianças é que conta que esta estrutura possa receber? Muito perto, entre 60 a 70 alunos do JI, que neste momento estão na Escola ECV em Vila Nova de Braquinha, numa situação transitória, e que de facto vão ficar com umas excelentes condições no novo Jardim de Infância de Vila Nova de Braquinha, e também separarmos no fundo o ensino, os jardins de infância do ensino básico e do ensino secundário. Acho que faz todo o sentido que assim seja e pronto, foi possível, nomeadamente em sede do programa operacional, negociar este equipamento escolar, e seria de facto negligente da minha parte não aproveitar esta janela de oportunidade e requalificar um espaço que se encontrava em mau estado de conservação. Fica junto do centro de saúde, fica no centro da vila, com fácil acessibilidade, e pronto, e estamos cá para receber os nossos meninos e para, de facto, dar-lhes qualidade de vida, e também aos próprios progenitores, que também são cidadãos como outros de Vila Nova de Braquinha. Ao nível da educação, finalizada essa obra, ficamos com um conselho com toda a sua plenitude daquilo que se poderá oferecer a quem reside nele? Sim, repare, mas eu acho que o problema não está na obra. A gente somos mais exigentes. Acho que a obra é importante. Aliás, as condições para os alunos frequentarem a escola têm que ser ideais, têm que ser excelentes. Mas eu acho que temos que motivar os professores, temos que continuar com os projetos da Escola Ciência Viva. Aliás, estamos neste momento com um projeto que é o projeto PEDIM, desenvolvimento na própria escola, também do plano, do PIP, do Plano de Intervenção Pedagógica em termos nacionais. Somos dos 6 conselhos em termos nacionais com o novo projeto pedagógico, ou seja, temos que ir inovando no sentido também de valorizar os nossos recursos humanos e também valorizar os nossos alunos. E isso implica outro trabalho, que não só as infraestruturas, mas cuidar também, e que são pessoas fundamentais, nomeadamente os nossos docentes e dos nossos alunos. E isso é fundamental. Nos dias de hoje temos que estar atentos a isto, temos que dar-lhes as respectivas qualificações e, mais que isso, motivá-los fazendo cafés de ciência, workshops de ciência, muito saber à mistura, para que de facto eles se sintam capacitados, motivados para ensinarem os homens da manhã. Sr. Presidente, falando ainda do orçamento para 2018, haverá necessidade de reforçar verbas para os apoios sociais para o setor social ou não? Vamos fazer o caminho caminhando. Repara, como disse, o mundo está instável, não sabemos o que é que para aí vem. Reduzimos objetivamente, nomeadamente, a questão das cantinas sociais, ainda bem que assim está a acontecer, porque de facto as condições económicas das populações melhoraram, mas vamos fazer o caminho caminhando, cientes que estamos, que se houver alguma alteração superveniente, cá estaremos para acudir. Se fomos capazes de acudir numa situação extrema, e foi mesmo extrema, em que tivemos muito perto de 100 e tal refeições diárias para acudir a pessoas, nomeadamente quando foi naquele período da Troika, aquele período completamente louco, em que se cortava a torto e a direito, que o objetivo era corta.
estamos também preparados para uma situação conjuntural que possa ocorrer. Felizmente, em Vila Nova de Braquinha é um concelho com 7.400 habitantes, temos muitas IPSS, aliás, temos em todas as freguesias, temos de facto também as respectivas juntas que são muito próximas e as pessoas conhecem-se, ou seja, não temos os grandes problemas das grandes cidades, temos de facto um contacto muito íntimo entre as pessoas, da frequência das próprias universidades séniores, onde temos 163 alunos, e vai-se passando a informação. É muito fácil saber como é que podemos acudir. Ainda recentemente, a Junta de Freguesia da Braquinha, houve uma pessoa que de repente apareceu, uma pessoa de Lisboa, que apareceu em Vila Nova de Braquinha e que fizemos o respectivo realojamento que estava a dormir na rua. Ou seja, conseguimos acudir porque há proximidade. Isto facilita o nosso trabalho e, objetivamente, esta vertente social tem que ser uma vertente que tem que continuar a ser incisiva, premente e objetiva. Ou seja, se acontecer, objetivamente, temos que arranjar recursos para lhe acudir. Falando em serviços de proximidade, também há um dado da atualidade de Vila Nova da Braquinha que tem a ver com o espaço de cidadão da praia do Ribatejo. Este serviço, quais é que serão as mais-valias para quem usufruir dele? Repara, Vila Nova da Braquinha tem, como disse, tem uma vantagem, é tudo muito perto. O que nos divide e bem são as unidades militares, ainda bem que lá existem lá. E de facto temos a primeira loja do cidadão de 2010 do Ribatejo. E neste momento estamos também a partir para um espaço cidadão. O espaço cidadão que, como sabe, foi um projeto também da comunidade intermunicipal, no sentido de abranger de várias situações, nomeadamente de populações mais afastadas dos grandes centros urbanos onde podem aceder aos serviços da Autoridade de Modernização Administrativa. Entendemos por bem, na altura foi desenhado o desafio, como tínhamos a Loja do Cidadão de Vila Nova da Braquinha, como espaço contínuo até à Atalaia, a freguesia da Braquinha e da Atalaia, tanques estão todas ali a 2 km de Loja do Cidadão, entendemos por bem criar na Praia do Ribatejo também o espaço cidadão, no sentido de facilitar o acesso a situações que poderão objetivamente ser mais fáceis para quem não quiser vir da Praia do Ribatejo de Vila Nova da Braquinha. Introduzimos também no âmbito do espaço cidadão, não só também o transporte a pedido, aliás também fomos uma situação que também nos preocupava, essencialmente para a freguesia da Praia do Ribatejo, e com estas situações, no fundo, de integração de populações que se encontram mais longe dos centros urbanos, tentando fazer aqui um papel social que cabe, objetivamente, às autarquias locais. Por falar em transportes, Sr. Presidente, tem sido uma luta, e é mesmo este o termo que tem assumido, relativamente à paragem do comboio que liga entroncamento a Badajoz na estação da Barquinha. Esta é uma batalha perdida face às explicações que já recebeu da CP? Não, pelo contrário. Aliás, ainda antes de vir para aqui preenchi o inquérito do Provedor de Justiça. Não, quem me conhece não vou calar a minha voz para situações que são incompreensíveis por mero burocratas que se encontram no terreno do Paço e que não conhecem a realidade do território. Repare, o comboio para em Tancos e para muito bem, para na Praia do Ribatejo e para muito bem, e não para na Braquinha, que será uma população de 4.000 habitantes. Ou duas uma, ou querem o comboio para dizer que tem este período aqui de experimentação até Badajoz para encerrar, ou seja, para dizer, olha, lançamos este serviço, mas ele não tem procura, pronto, vamos encerrar. Ou então, objetivamente, há aqui uma discriminação objetiva, e eu diria muito mais, se calhar com dolo, para prejudicar Vila Nova da Braquinha. Por isso... Mas consegue perceber porquê? Ou não encontrou base nas explicações? Não encontro, aliás, os meus técnicos, uma das prerrogativas que a gente tem em Vila Nova da Braquinha é que também temos muita gente ligada à CP, como sabe, não é? Ou seja, como dizia há bocadinho, esta questão da Vila Nova da Braquinha está centralizada, temos pessoal da defesa, temos pessoal da CP, temos pessoal da AMA, temos pessoal de todo lado, e o que é bom. E de facto, falando, aliás, há um deputado que foi dos horários da CP durante mais de 40 anos, que é o nosso deputado Chambel. E eu colocava-lhe a questão, e ele dizia, não, Presidente, é que o comboio que vai para a Beira Baixa faz precisamente o mesmo tempo entre o entroncamento e Tancos
do que faz agora a automotora que vai para Badajoz. Se parar meio minuto na estação da Braquinha, faz precisamente... Ou seja, aquela questão que eles vinham com o Ilence, da questão da troca de comboios, que a CP vem com este argumento, é um argumento falso, completamente louco. Significará que, enquanto eu estiver Presidente da Câmara, lutarei até às últimas consequências junto do poder político, e não só, neste momento já estou no Poder de Justiça e não vou parar por aí, para que a discriminação que venho sentindo há algum tempo, se Vila Nova de Braquinha, que eu gostaria de saber porquê, mas desconheço, da não paragem do comboio na estação ferroviária da sede do Conselho, que serve as populações da Atalaia e também da Moita do Norte e Vila Nova de Braquinha. Ou seja, já está noutros campos, por assim dizer, Sim, isso sim. quererá dizer que não vale a pena continuar a falar com a CP? Não sei, repara, neste momento... Pelo menos até agora não tem sentido essa abertura. Exatamente. Não, eles responderam-me, dizem que é um problema de Ilence. O pessoal que trabalhou e que fez, acabei de dizer que fez o horário durante 40 anos da CP, diz que essa questão é uma falsa questão. Ouça, se a resposta da CP fosse fundamentada e tecnicamente eu achasse, sim senhora, dentro do princípio da coerência, há aqui uma questão que é completamente impossível. Não vamos colocar em causa a segurança da linha ou coisa como tal. Não, pelo contrário, toda a gente diz, Presidente, isso não tem razão nenhuma de ser. Isto aqui é completamente como disse há bocadinho, um dolo contra a minha vila. E então vamos até às últimas consequências, por isso é que também sou advogado e gosto de exercer o contraditório. E para isso tem que ser no sítio certo, com as pessoas certas. Se a CP não me quer ouvir, vamos subir os patamares. O que é que espera deste recurso ao Provedor de Justiça? É um parecer não vinculativo? Exatamente, meramente opinativo. Repare, mas neste momento também o poder político está, aliás, os deputados fizeram as respectivas questões. Irei também, junto do Ministério das Infraestruturas, colocar a questão. Isto não se desiste à primeira. E nunca se esqueça que quem não luta já perdeu. Ou seja, quem não luta perdeu objetivamente. Por isso temos que continuar a lutar. Avancemos, Presidente. Falemos da questão do Tejo, também é outro dos temas que infelizmente atormenta a nossa região. Não tem a ver com Vila Nova da Braquinha, mas se calhar tem aqui alguma ligação. Até há bem pouco tempo surgiu a indicação de que a Câmara Municipal de Mação cancelou o Festival da Lampreia por considerar que o Tejo está poluído. Já chegámos mesmo a tanto? O Tejo está poluído, não tenhamos dúvidas quanto a isso. Agora, cancelar um festival da Lampreia porque ele está poluído, nunca a Vila Nova de Braquinha diz respeito, eu discordo. E discordo com um argumento que para mim é fácil de explicar. Mação, de facto, leva com as águas todas do Tejo, nomeadamente aquelas que vêm já contaminadas com elevados teores, quer de Espanha, quer de Vilhavelha de Ródão. Vila Nova de Braquinha leva com as águas do Tejo e leva com as águas do César, que felizmente estão altamente cristalinas. Depois já há aqui outro argumento que também não colhe para Vila Nova de Braquinha, que é os peixes, quer o sava, quer a lampreia, são peixes migratórios, ou seja, eles não nascem, não crescem no rio Tejo. Eles vêm a subir no sentido ascendente para a desova e são capturados, objetivamente, neste percurso que vem da foz do rio para nascente. Por isso, vamos no 24 anos do mês do Sávio da Lampreia, e não, da minha parte, é para continuar contra tudo e contra todos, sem esquecer que, de facto, a luta, e isso, honra seja feita, quer o Movimento Proteste, quer o Presidente da Câmara, Vila Nova de Braquinha, que tem estado sempre na linha da frente na questão da defesa da sustentabilidade do rio, das espécies, da fauna e da flora. Porque é um projeto que temos em mente, ou seja, agentes da Braquinha vivem com o Tejo, e se vivem com o Tejo, queremos um Tejo mais sadio, mais limpo e, de facto, mais apelativo em termos ecológicos. E de facto, o Tejo está mal. Ainda ontem no sábado, estive na Confraria Ibérica do Tejo. Eu, mais outros presidentes também do Médio Tejo, no encontro interdisciplinar que tinha a Universidade de Cáceres, tinha também a Universidade de Évora, tinha também várias autarcas, gente também autarcas de Toledo, no sentido de, com as mãos, todos juntos percebermos este fenómeno, o que é que se passa. De facto, é um fenómeno significativo e não podemos olvidar, eu fiquei surpreendida com algumas imagens que não conhecia, que foi apresentado nomeadamente por um docente da Universidade de Cáceres,
onde trazia as imagens dos transvasos em Espanha. Para termos uma noção, cada vaso daqueles era 2 homens de altura, ou seja, eu punha, até vinha imagens, era impressionante o volume de água que era transferido para a zona sul de Espanha. Objetivamente ela não chega depois à fronteira. Mas esta é uma realidade que vamos ter que viver para o futuro. É muito importante que façamos este juízo e esta avaliação. As águas este ano choveu muito pouco, os outros anos também choveu pouco, os custos de água são cada vez menores. Ainda ontem, numa visita que fazia ao Conselho com gente da CCDR LVT Lisboa, dizia que a Ribeira de Tancos no século XVIII e século XIX levava a que as populações junto à Ribeira de Tancos tivessem de se localizar, nomeadamente para sul, para explicar, nomeadamente depois uma alteração a o que eu queria explicar, e levava documentos técnicos, nomeadamente alguns relatos do Adam Neil, que nos fez a Guerra Peninsular e que depois escrevia o que é que se passava em Tancos, só para vermos as massas de água, ou seja, há 200 anos atrás. E de facto não tem nada a ver com a realidade de hoje. E cada vez as coisas são piores. E o ser humano, ou duas uma, ou tem uma atitude de economia da água, e também criar os respectivos tratamentos e valorização dos resíduos em termos ambientais e também em termos industriais, ou provavelmente, dentro em breve, teremos problemas complicados. Como já se passa daquilo que foi dito no Congresso, nomeadamente com o Jarrama e também com o próprio Tejo na zona de Toledo. Ou seja, são autênticos esgotos, para a gente chamar isto mesmo, as imagens eram bem claras sobre isso, são autênticos esgotos a céu aberto. Isto coloca em causa as pessoas, a qualidade de vida e a saúde. Não vou por aí, nomeadamente, ainda não me esquecendo da sua questão, não vou por aí quanto à questão do mês da Sávia da Lampreia. Penso que estão criadas as condições para realizar e até que não me demonstrem o contrário, estarei aqui para defender este festival que de facto traz muita gente a vir na Albraquinha, mas muita gente. Aliás, o ano passado houve 8 restaurantes que aderiram, este ano ainda não temos esse dado, porque ainda ontem reuni com um dos pescadores para saber quando é que as espécies começam a ser capturadas. Ainda não há, no Rio, quando elas começarem a subir, cá estaremos para montar o nosso festival. Como disse muito bem, Vila Nova da Barquinha está na gênese desta defesa do Tejo, até com essa entidade, a Protejo. Eu queria lhe pedir uma opinião sobre esta ação que a Celtejo, uma empresa de Vila Velha de Ródão, interpôs contra Arlindo Consolado Marques, precisamente um dos elementos da Protejo e um nome que tem saltado para a ribalta, passa a expressão, face à defesa intransigente do Rio. Eu acho que é uma atitude que não é positiva. Repare, não é com retaliações que se resolve os problemas das coisas. De facto, a Celtejo provoca alguns danos ambientais no próprio Rio. Aliás, como o próprio relatório o admite em sede do Ministério do Ambiente, que é, uma vez que também o município de Vila Nova da Barquinha faz parte da Comissão de Acompanhamento da Poluição do Tejo. Aliás, a própria empresa também reconhece que não tem a estação de tratamento ainda a funcionar, ou seja, significa que alguns resíduos serão colocados no rio e que serão e não estarão nas devidas condições, e não é com estas atitudes que de facto depois geram ondas de solidariedade e de simpatia para quem luta por uma causa ambiental. De facto, o Rio está mal, alguém é o culpado, as empresas, nomeadamente a montante, alguém não está a fazer o trabalho de casa. Eu percebo que há a questão também da responsabilidade social, nomeadamente os empregos por parte de algumas empresas, mas é muito importante que elas cumpram os mínimos e aquilo que a legislação em vigor lhes diz. Jusante o Rio, há pessoas, há turistas, há economias que também vivem do próprio Rio e que de facto têm que se autossustentar, e temos que autopreservar, e de facto Vila Nova da Barquinha tem investido milhões, nomeadamente e vai continuar a investir, quer no Castelo, quer no Cais de Tancos, quer depois no Parque Ribeirinho, na questão da canoagem e nas atividades radicais que giram à volta do próprio Conselho, e não poderá ficar de mãos atadas ou de não manifestar aquilo que sente perante o atentado que de facto no dia a dia acontece, porque alguém anda a poluir.
se alguém anda a poluir, identifica-se os infratores através do IGAMOT, da inspeção, apliquem os respectivos autos, contornação. Se a legislação está mal, muda-se a legislação, que é para isso que são criados os partidos políticos e são criados os respectivos governos, no sentido de termos um Tejo, como lhe disse, ecológico, sustentável e, no fundo, que possa agradar às empresas, mas também, objetivamente, aos cidadãos. Muito bem, Sr. Presidente, já estamos na reta final deste Uma Hora Com. Queria ainda também abordar a questão, uma possibilidade, tendo em conta o polígono militar de Tancos e essa possibilidade de receber a Esquadra de Aviação da Base Aérea número 6. Esta é cada vez mais uma hipótese real ou ainda teremos que esperar para ver? A realidade, tudo aponta nesse sentido. Repara, quer a oferta e a saturação do aeroporto da Portela, quer também a questão de cada vez mais voos turísticos, que felizmente, devido ao crescer exponencial do turismo em Portugal, o que é bom também para o próprio território, vai implicar objetivamente uma solução Portela mais um. Essa solução passa por uma opção que em princípio será, aliás tudo indica que sim, do que me é dado a conhecer, falta a questão do relatório ambiental do Montijo, será o Montijo. A acontecer esse cenário, que é o cenário mais provável, e como disse também, e volta há bocadinho, como o mundo é tão volátil, às vezes as coisas das previsões falham, mas o cenário mais provável é que de facto o Montijo tenha que ser deslocalizado. E percebe-se porquê? Por causa da coexistência, nomeadamente entre o espaço aéreo militar e o espaço aéreo civil, e mesmo depois com o Montijo já também ficará com o espaço aéreo extremamente saturado, mas pronto. Será objetivamente Tancos, quer pela sua centralidade, quer também pelas suas tradições, e quer também pela outra questão nova que surgiu, infelizmente, neste ano, que foi a questão dos incêndios. Há uma aposta, tudo tendencialmente, do poder político para que a questão da proteção civil passe para o âmbito da Força Aérea. A acontecer, terá que dotar as respectivas aeronaves, as novas aquisições de aeronaves brasileiras, com os meios de proteção civil adequados para o combate a incêndios. Isso privilegia objetivamente Tancos como pela sua centralidade e pela sua, no fundo, liberdade de espaço aéreo, que aí estamos aqui a falar. É muito importante, objetivamente, estas questões são tratadas noutros fóruns, não aqui, mas posso dizer que tenho tido encontros sobre esta temática com várias instituições, e mais não posso dizer, que de facto tudo aponta para que Tancos seja de facto a sua venha a receber as esquadras de transportes da Força Aérea. A acontecer isso, vamos ter que construir novos hangares, porque os atuais não têm capacidade para o porte destas aeronaves, o que significa que provavelmente em 2019, princípios de 2020, a acontecer teremos a vinda e o regresso, e Deus queira que sim, da base aérea número 3 a Tancos, muito perto dos 850 militares, que com a previsão da proteção civil poderá eventualmente chegar aos 1000 militares na base aérea. O que significa que, em termos de território, para todo o Médio Tejo, lá volto a esta questão que é fundamental, para todo o Médio Tejo teremos objetivamente os militares em Tancos, também mantendo assim também as tropas paraquedistas que há 51 anos se encontram também no nosso território, que têm logo, em vez das aeronaves virem do Montijo e de Sintra, têm logo as aeronaves ali ao lado e que podem utilizar para os seus treinos operacionais. Como é óbvio, e vendo este processo numa visão, passa a redundância, regional, seria de muita importância não só para Vila Nova da Barquinha, mas para toda a região. Sim, sem dúvida, repara, acho que quer pela mais-valia dos recursos humanos que estão afetos às aeronaves, porque há a sua especificidade nas suas qualificações, quer pelo poder de compra que detém, quer pela sua qualidade enquanto recursos humanos que são, porque sabe, nomeadamente a sua formação, teríamos todos a ganhar com a vinda da Força Aérea para a nossa região. E penso que não estamos muito longe disso.
penso, mas vamos esperar para ver. Muito bem, ficamos com essa indicação. Sr. Presidente, estamos então na reta final. Não o condiciono com mais nenhuma questão, algo que queira acrescentar e que tenha ficado Não, por dizer. de facto agradecer também sempre a questão da disponibilidade da Rádio Hertz, Rádio Regional, para as várias autarquias locais, no princípio da transparência e no princípio da boa informação, como queremos que no território seja prestada, e agradecer sempre os vossos convites e sempre estarei disponível para, quando chamado, prestar declarações à Rádio Hertz. Bem-haja. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade e muito obrigado. Obrigado, eu também. E eu reformulo os votos de uma excelente 2018. Igualmente para todos. E assim finalizamos mais esta edição de Uma Hora Com. Já sabe, estamos de volta na próxima quarta-feira e nessa altura teremos em estúdio Vasco Estrela, Presidente da Câmara Municipal de Mação. Até lá, tenha uma excelente semana.